Muito obrigado pelo uso da palavra. Em primeiro lugar, obviamente, quero agradecer o convite, na pessoa do Sr. Presidente da Confagri, que muito estimo, e na sua pessoa cumprimento todos os membros da direção, também todos os associados e todos os senhores agricultores que nos seguem pelas redes sociais e pelos meios digitais, e também todas as pessoas que nos seguem, saudar aqui este convite feito aos partidos, porque de facto é uma forma de mostrar que a agricultura é um setor vivo, que é um setor em que existem forças vivas da sociedade, e é assim, convidando os partidos para nós podermos dizer as nossas propostas para o setor de uma forma que seja perceptível a todos, para que de facto fique claro o que é que cada um propõe. Não só fazer aqui esse agradecimento, mas também cumprimentar todos os demais participantes do painel. De facto, antes de começar a explicar o novo programa do Partido Chega, eu não resisto a dizer que aquilo que foi falado pela Sra. Ministra, tirando o parênteses da pandemia do Covid, poderia ser um discurso completamente redondo e que poderia entrar em qualquer legislativa. Portanto, é um discurso que não traz grandes novidades. Eu até gostava de lançar aqui já um desafio diretamente à candidata de cabeça de lista por Santarém, onde eu também sou cabeça de lista pelo Partido Chega, para fazermos um debate só com os candidatos de Santarém no meio de comunicação social regional. Penso que isso seria bastante importante. Depois também não consigo resistir a dizer aqui ao parceiro de painel, ao Jorge Alcobaia, que, com todo o devido respeito, ali está escrito legislativas e a agricultura, não está escrito as legislativas e o ambiente. Nós devemos centrar o nosso debate e as medidas que vimos trazer para aqui na facto daquilo que nos traz cá, que é a agricultura e não o ambiente. É também algo que enferma um bocadinho o atual Ministério da Agricultura, que parece que está mais subjugado ao Ministério do Ambiente do que propriamente importado com a prosperidade na agricultura e a produção agrícola em Portugal. Caro Jorge Alcobaia, nós não nos conhecemos, mas conhece o vice-presidente Al Gore dos Estados Unidos, sabe que ele na COP15 de Copenhaga, que foi em 2014, disse que as calotes polares iam estar completamente ice-free, portanto sem gelo, nos próximos 7 a 9 anos. Esse tempo já passou, estamos em 2001, portanto acho que temos que centrar a nossa discussão naquilo que nos trouxe aqui, que é realmente a agricultura. Passando então ao nosso programa, de facto o nosso programa quer mudar o ciclo de abandono a que a agricultura está votada em Portugal, principalmente no interior do país, mas não só no interior, também no litoral, com muitas explorações. Saúde também o João Ferreira, que fez uma ótima caracterização do setor. Podemos discordar em muitas coisas, mas de facto a caracterização que o João Ferreira fez é dramática e é verdadeira, e de facto temos que encontrar soluções para Portugal, para podermos ter soberania alimentar, que é uma coisa muito importante. Nós neste momento não somos capazes de alimentar o nosso povo. Se houver de facto uma quebra na cadeia de produção, aliás há pouco tempo escrevi um artigo que foi publicado no Observador sobre, dizendo exatamente, alertando para que a soberania alimentar está em perigo iminente, porque nós dependemos do exterior para alimentar com os bens mais básicos. Obviamente que não vamos conseguir produzir todos os bens, porque as características do nosso país agrícolas não o permitem, mas temos que ter o mínimo de aprovisionamento para garantir uma soberania alimentar. E, portanto, o nosso programa centra-se não só na prosperidade do setor agrícola, mas também no equilíbrio entre o mundo urbano e o mundo rural, orientado para a atividade económica, uma atividade económica de mercado, que é aquela que nós defendemos, mas com alguma proteção para garantir essa soberania alimentar que é tão importante em todos os países, não só na nossa e todas as nações. Portanto, começando a falar de medidas muito concretas, que eu penso que é isso que as pessoas lá que nos estão a seguir querem ouvir. Em primeiro lugar, o Chega patrocinará uma envolvência institucional que vai incentivar a compra dos produtos locais e nacionais, com o aumento da publicidade e a produção nacional, para também acabar com
a balança comercial que está bastante desequilibrada em alguns produtos. Em segundo lugar, o Chega quer reforçar as medidas de apoio à agricultura familiar, que é muito importante, fundamentalmente com a recuperação do território nacional e a preservação da identidade e das tradições do mundo rural. Para o Chega, o mundo rural, as tradições e a agricultura familiar são a chave para também dar a volta na crise demográfica que existe no nosso país e que afeta também o mundo agrícola, porque muitas vezes não se conseguem arranjar trabalhadores rurais para fazer a agricultura. Em terceiro lugar, o Chega defende também que deve haver um congelamento do agravamento proporcional dos impostos sobre os combustíveis destinados à circulação do espaço rural, a partir de um determinado montante. Portanto, nós temos os preços dos combustíveis, os fatores de produção, tanto os combustíveis como a eletricidade. A partir de um determinado montante, o subsídio do gasóleo verde é fixo e, portanto, se os combustíveis, houver uma escalada enorme de combustíveis, como temos visto nos últimos meses, obviamente isso vai prejudicar a agricultura. Defendemos também a recuperação da eletricidade verde, uma vez que isso, principalmente nas culturas de regadio, aumenta bastante os custos de produção. O Chega vai também desenvolver políticas que asseguram os projetos para energias alternativas, energias solares, hidráulicas ou eólicas, para garantir o rendimento aos particulares residentes nas zonas rurais. Portanto, muitos agricultores têm nas suas explorações agrícolas a própria produção elétrica. Muito obrigado. E nós defenderemos isso com todo o direito. O Chega também identifica, só para terminar, a caça e a tauromaquia como atividades absolutamente tradicionais e absolutamente prementes, relevantes, pelo que a sua regulamentação deve incentivar uma gestão sustentável e não deve estar subjugada a imposições meramente proibicionistas, ideológicas e que não deixam as pessoas comer carne, ir às touradas, fazer aquilo que está no seu ADN, no ADN do que é ser português. Muito obrigado. Muito obrigado. De facto, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura hoje é um Ministério sem peso político. É um Ministério que é quase uma subsecretaria de Estado do Ministro Matos Fernandes. E a constante perda de competências do Ministério da Agricultura não entra nesse mundo das maravilhas de é preciso políticas, não importa o Ministério, importa são as políticas. Isso não existe, porque as políticas são feitas por pessoas e as pessoas têm conhecimento técnico e ou têm peso político ou não têm, ou têm conhecimento técnico ou não têm. E para as políticas aparecerem, as políticas boas aparecerem, elas têm que estar enquadradas no seu sítio, na sua casa administrativa, onde elas se sentem bem. E, de facto, é preciso, também o Partido Chega já pugna, já fizemos várias publicações sobre isso, que, de facto, o Ministério da Agricultura tem que ter peso político, tem que ser devolvido tanto à área florestal como o Ministério do Ambiente, como o Fundo Florestal e a área florestal. E, obviamente, que ter-se-á que acabar com essa figura anacrónica que é a provedora do animal do Ministério do Ambiente, que, aliás, essas passagens foram feitas ao arrepio de todas as recomendações técnicas. O próprio Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, a certa altura, abandonou as conversações para a criação desta passagem da tutela dos animais para o Ministério do Ambiente, simplesmente abandonou as conversações porque achou que não valia a pena. Todos os parceiros da fileira foram contra e, mesmo assim, o Ministério da Agricultura foi surdo e mudo e fez o que quis de forma completamente totalitária. A verdade é que, de facto, este Ministério está imutável há 47 anos, um Ministério, é uma cadeia de transmissão das normas de Bruxelas, não tem peso político nem contra Bruxelas, nem contra os outros ministérios, e se há Ministério com que o Ministério do Ambiente deve trabalhar é com o Ministério da Saúde, porque nós temos que lembrar que a FAO já avisou, e existem estudos, que 70% das doenças atuais emergentes vêm dos animais. Portanto, o Covid, o SARS-CoV, o MERS, as gripes aviárias, todas essas doenças
também a BSE, lembramos até a BSE e do HIV. Portanto, o Ministério da Agricultura tem que recuperar força política para poder servir os agricultores de forma a dar prosperidade ao setor. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Cara Maria do Céu, a senhora Ministra, a senhora está a acusar aqui o nosso colega de painel, João Paulo Gouveia, está distraído. Mas eu acho que a senhora Ministra é que está distraída, porque a representação que a DGAV fez na União Europeia não foi sobre a passagem da tutela dos animais para o ambiente, foi sobre exatamente o programa One Health, o que nós, no Partido Chega, disse há pouco, que de facto nós dizemos que o Ministério da Agricultura se tem que trabalhar com algum Ministério, é com o Ministério da Saúde, foi o que eu disse há pouco. Então, a passagem do bem-estar animal para o Ministério do Ambiente até vai causar um grande transtorno à DGAV na representação das reuniões de Bruxelas, porque não sabe, ou devia saber, quem é a Autoridade Sanitária e Veterinária Nacional? Senhora Ministra, é a DGAV. Então, vai ser uma promotora do animal que está sob a alçada do Ministro, que não é da tutela da Autoridade Sanitária Nacional e Veterinária, que vai os elas representar. Isto não vai correr bem para o governo. Depois, relativamente à PEPAC, de facto, nós temos que promover uma descentralização da nova PAC através deste PEPAC. Contra o enorme centralismo de Bruxelas, nós não somos um partido anti-europeísta, mas de facto não gostamos de demasiado centralismo em Bruxelas, nem gostamos que esse centralismo de Bruxelas seja permanentemente utilizado pelos serviços, pelo Ministério da Agricultura como um alibi para os projetos não serem aceitos e não darem para frente. E, portanto, a proposta da política agrícola comum este PEPAC vai fazer é continuar a abrir caminho para a nossa dependência, que temos já visto. E depois, os grandes, não percebo qual é o problema de haver um grande empresário agrícola. Não há problema nenhum com os grandes bancos, não há problema nenhum com as Big Tech, não há problema nenhum com as Big Pharma. Aliás, Portugal é um dos meus grandes clientes das Big Pharma. Só são contra os grandes agricultores. Porquê que ser um empresário de sucesso no setor agrícola é visto como um anado? Ser um empresário de sucesso no setor automóvel, no setor das telecomunicações, em qualquer setor da economia, é uma pessoa de sucesso. Um grande empresário no setor agrícola é visto como um anado, é visto como um destruidor da natureza, é visto de uma forma que realmente não poder, quando deve ser dado todo o crédito a uma pessoa que consiga desempenhar uma prosperidade e fazer riqueza e gerar emprego em Portugal através da nossa agricultura. Obrigada. Temos. O problema dos ecorregimes, os ecorregimes vão transformar, vão dificultar imenso o acesso aos fundos europeus. Eu não sei se o objetivo da PEPAC é, com estes ecorregimes, é fazer com que toda a agricultura se passe à agricultura biológica, mas eu tenho uma notícia, a agricultura biológica é o dinheiro do mundo. Eu sei que quero pagar a carne a 30 euros ou a 15 euros por quilo. Ok. Nós temos que recentrar a agricultura naquilo que é o objetivo de alimentar os portugueses. Ok, obrigada. Falámos do peso do Ministério da Agricultura e eu ouvi com bastante agrado a senhora Ministra falar sobre as suas vitórias na PAC e em Bruxelas. Mas não sei se a senhora Ministra segue e falou muito bem na segunda pessoa do plural, ainda bem que não falou na primeira pessoa, porque de facto há aqui uma folha que da Agra Europa, não sei se segue, vou mostrar lá para casa, que é talvez a folha mais importante de agricultura europeia, que fez um título em março de 2021 que diz assim: Bruxelles, nous avons un problème. E depois aqui, portanto, Bruxelas, nós temos um problema. E depois aqui para baixo, logo na capa, portanto, na folha de capa, versa o seguinte: D'autres dénonçant l'absence du ministre portugais de l'Agriculture que laissait le fonctionnaire du Conseil mener la négociation à sa place. Portanto, eu vou traduzir. Denunciam a ausência do ministro da Agricultura português
que deixa os funcionários do Conselho fazer negociações em seu lugar. Portanto, o Partido Chega denuncia que o Ministério da Agricultura não só não tem peso no próprio Governo de Portugal, como também não tem o mínimo peso na União Europeia, e acho absolutamente anacrónico vir para aqui dizer que teve tantos sucessos, que não me parece que seja assim. Relativamente à produção pecuária, de facto, falou-se aqui na silvopastorícia, que falou na própria pergunta, que é uma riqueza enorme e é o exemplo acabado de que, de facto, a produção pecuária e os animais têm que estar, tal como a floresta, no mesmo Ministério, para que haja uma confluência de saberes, para que os técnicos trabalhem no mesmo sítio, quando é para avaliar os processos, e para o próprio agricultor, o próprio produtor pecuário, que muitas vezes também é agricultor, obviamente, e também é silvicultor, ter nos mesmos serviços as mesmas respostas, e concordo plenamente com o que foi dito pelo PSD. Outra coisa que o Chega pugna é pela manutenção das normas e dos bons costumes tradicionais de bem-estar animal. O povo português é um povo que sempre tratou bem os animais e, portanto, a criação dos animais, os saberes ancestrais do povo português devem ser respeitados na produção pecuária e não estar sempre a colocar este anátema sobre os produtores pecuários. Falar também nas raças autóctones, que podem ser utilizadas para carne, mas também para espetáculos culturais, como a tauromaquia. E para terminar, se faz favor. Que não quer acabar com os animais, pelo menos com os touros de raça brava de lido, deve querer acabar com certeza, porque se quer acabar, se diz que a tauromaquia vai acabar, terminarão também os touros, não é? E temos que terminar. Muito mais para dizer, mas muito obrigado. Muito obrigado. Em relação aqui ao paradigma das alterações climáticas e face ao regadio, nós temos que partir de um pressuposto que é, nós estamos a perder a cada minuto, estamos a perder hectómetros e hectómetros de água para o mar, ao mesmo tempo que a agricultura precisa de água. E também temos que partir do paradigma que a agricultura não gasta a água, a agricultura usa a água. A água que é usada na agricultura fica no ecossistema, fica nos alimentos, fica na floresta, promove microclimas. Por exemplo, dou-lhe um exemplo, a Serra de Sintra, antes de ser plantada pelo rei Dom Fernando, era uma serra árida. Hoje em dia é uma serra absolutamente úmida e que tem um microclima... Tem um microclima que não existia historicamente, está registado historicamente que esse microclima não existia. Portanto, a floresta e a agricultura não gasta água, usa água. E em Portugal nós temos apenas como disse muito bem, temos apenas 20% da nossa capacidade de retenção de água, enquanto que Espanha tem 90% da retenção de água. Na Península Ibérica nós temos duas Ibérias. Eu gostava de mostrar lá para casa este gráfico, aliás este mapa, onde se demonstra muito bem que existem duas Ibérias, uma Ibéria com água e uma Ibéria sem água. Espanha, que só tem água no norte da Península Ibérica, soube fazer sistemas de retenção de água, tem a sua água 90% e tem um sistema que até hoje em dia está a alimentar os nossos próprios rios quando nós temos seca. Porquê? Porque no Plano Nacional de Barragens, Espanha praticamente concluiu o seu Plano Nacional de Barragens e o nosso Plano Nacional de Barragens está a menos de 10%. Portanto, há um bloqueio ideológico contra as barragens e não se pode, ao mesmo tempo, estar a assustar as pessoas, a dizer que Portugal vai ser um deserto e também dizer que, então, vamos ser um deserto, mas não podemos reter a água. Vamos nos entender. Se de facto os senhores acreditam que nós vamos ser um deserto, vamos fazer como os israelitas, vamos tentar reter o máximo de água para que nós, daqui a 10 anos, como o senhor diz que vamos ser um deserto daqui a 10 anos, cá estaremos, se Deus quiser, para verificar isso, que de facto não vamos ter água. Portanto, o que é necessário? É necessário aumentar a capacidade de retenção de água. O projeto Tejo, agora está em consulta pública o Regadio 2030. O Regadio 2030 é, de facto, um programa bom. Já tive a oportunidade de ver alguma parte. O problema é que só tem uma capacitação, pois é, Sra. Ministra, mas tem uma capacitação de 1.900 milhões de euros. E a Sra. Ministra só dá uma dotação de 100 milhões de euros até 2030. Portanto, como é que a senhora diz que está a fazer que sim com a cabeça, que o plano da EADIA 2030 é muito bom, mas só dá 100 milhões de euros até 2030, quando a EADIA diz que precisa 1.900 milhões de euros. Portanto, muito havia a dizer sobre... e é preciso também assumir na Europa que nós queremos fazer regadio em Portugal e que queremos potenciar a nossa agricultura. Não é
ir para a Europa dizer que queremos fazer uma barragenzinha com desculpa das alterações climáticas, quando nós precisamos de facto de reter a água, principalmente também por causa da cunha salina, que é um problema que está a afetar enormemente os nossos rios, e até no nosso distrito, como sabe, o problema da cunha salina no Tejo é um problema premente, que as lesírias estão neste momento muitíssimo afetadas com a cunha salina, e a única maneira de ultrapassar isso é fazer a barragem do Ocreza, ou a barragem do Olvite, agora mudaram-lhe o nome, e fazer de facto com que o rio Tejo tenha uma capacidade de débito que sirva para já consiga reter água nos anos de seca, como não aconteceu em 2017 e 2018, e além disso, que a água consiga ser deitada no mínimo dos 30 hectómetros no rio Tejo, por exemplo, para servir as populações, manter a navegabilidade do Tejo e servir à agricultura. Muito bem. Muito obrigado. Antes de mais, queria só corrigir amavelmente ali o João Paulo Gouveia, que quando a senhora Ministra fala com o Ministro do Ambiente, não fala com o colega, fala com o chefe. Relativamente às florestas e à função económica e ambiental das mesmas, de facto, nós temos que perceber que a floresta, caro Jorge, não é um parque temático para os urbanos irem passear. E a floresta só existe. A floresta só existe se existir rentabilidade. A silvicultura é uma atividade que tem que ser rentável. O Chega também acredita que um bom ordenamento do território, lá está, normalmente, como falámos também no regadio, o bom ordenamento do território é absolutamente essencial. O ordenamento em mosaicos com espécies de resinosas, folhosas, ribeirinhas, espécies ribeirinhas, onde isso for possível, devem de facto ser plantadas, mas o eucalipto não pode ser uma espécie proibida. O eucalipto e o pinheiro, as espécies que trazem prosperidade e trazem dinheiro à silvicultura, não podem ser vistas como um crime ambiental, porque não o são. Não são. Oh, desculpe, mas eu não o interrompi, agradecia que também não me interrompesse. Já no setor florestal, nós não podemos proibir a pouca rentabilidade que ainda existe, porque o setor florestal, para já, é um setor que está altamente fustigado nos últimos anos, com os incêndios, por causa de um ordenamento ineficaz, e, além do mais, é um setor em que o preço da madeira e o preço da pasta de papel não sobe há vários anos, porque só existem 2 compradores em Portugal e os preços são absolutamente concertados, e o Estado também deveria ter uma forte aposta nesse mercado. A floresta só é rentabilizada se for protegida, e o Partido Chega pugna pela proteção da floresta. Não só pelas políticas, mas também, por exemplo, com a reativação da figura do guarda florestal, da recuperação de milhares e milhares de casas que existem por todo o país abandonadas e onde podem ser colocadas pessoas. Também uma aposta forte na silvopastorícia, portanto, a conjugação da atividade pecuária com a atividade florestal é absolutamente importante. Para terminar, queria dizer que uma aposta forte na floresta é um desígnio nacional. Portugal tem muitos solos que não podem, de facto, ser utilizados numa agricultura de espécies alimentares, portanto, para espécies vegetais alimentares, e, de facto, a floresta pode trazer um grande rendimento a muitas áreas, nomeadamente ao norte do distrito, pelo qual um candidato do distrito. Muito obrigado. De facto, o setor cooperativo e o setor associativo na agricultura é um setor muito importante e que, de facto, pode trazer, pela via da dimensão do negócio, gerar modelos de negócio que possam trazer mais valor acrescentado aos produtores, à base da cadeia produtiva, e também fazer com que sejam consigam ter uma posição de maior força no mercado para fazerem valer as suas no fundo, o seu produto. E a cadeia alimentar é também aqui um assunto em que nós podemos ver que não se pode mudar a natureza. Portanto, nós temos uma cadeia alimentar, essa cadeia alimentar é também uma cadeia produtiva e vai culminar na produção pecuária, que é muitíssimo importante e que pode ser
aumentada em Portugal, porque há mercado para isso. Eu já sei que o PAN quer proibir os churrascos, o PAN quer proibir o presunto, mas não proíbam, deixam as pessoas escolherem. Quem não quer comer carne, que não coma. Mas nós que comemos carne, deixem-nos comer carne. E quem quer comprar carne, tem que comprar carne a um preço e que seja um preço económico para poder dar alimento aos seus próprios filhos. E, portanto, aqui em Portugal, recuperando um bocadinho o final da cadeia alimentar, que é de facto a produção na agricultura, que é de facto a produção pecuária, nós podemos apostar muito nas raças autóctones. Nós temos hoje em Portugal franchisings de empresas com marcas que se assentam numa raça autóctone argentinas, raças autóctones americanas, que fazem restaurantes e fazem franchisings com um modelo de negócio que é assente numa marca de uma raça autóctone com produção de carne. Pois nós em Portugal também poderemos fazer isso. Isso pode trazer uma enorme mais-valia no mercado. Depois aqui também, no setor cooperativo e na cadeia alimentar, nós queremos instituir o conceito do quilómetro zero. Mas não é o conceito do quilómetro zero, ou seja, fazer o consumo o mais próximo possível da unidade de produção agrícola, mas não é o quilómetro zero para a proibição ou com o problema das alterações climáticas e com o papão dos caminhões a transportarem os animais. Não, é o quilómetro zero, porque de facto o quilómetro zero vai trazer mais valias ao produtor. Portanto, o produtor do bem alimentar, o produtor agrícola, o produtor pecuário, se de facto conseguir vender o seu produto mais próximo da sua exploração agrícola, vai conseguir ter mais valor. Para isso é necessário haver infraestruturas, é necessário haver matadores, estradas, comércio e é necessário haver população, é necessário haver demografia. Muito obrigada. Iniciativa Liberal.